Existe uma pessoa na sua vida que depois de passar tempo com ela, você se sente diferente. Não necessariamente triste, não necessariamente com raiva, só menor. Como se alguma coisa tivesse sido tirada de você sem que você percebesse. Você não consegue apontar exatamente o que. Não houve briga, não houve ofensa direta, mas existe uma sensação estranha que fica. Um peso invisível, uma dúvida silenciosa. E o mais assustador é que isso acontece de forma tão sutil que você começa a acreditar que o problema talvez seja você. Talvez você esteja exagerando. Talvez esteja sendo sensível demais, só que não. Algumas pessoas aprendem a controlar sem levantar a voz. Aprendem a influenciar sem parecer perigosas. E fazem isso tão bem que a vítima demora anos para perceber que estava sendo manipulada o tempo inteiro. Se você já sentiu isso, fica até o final, porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você enxerga certas relações da sua vida. A manipulação raramente grita. Ela sussurra. Ela se disfarça de cuidado, de amor, de preocupação exagerada, de amizade verdadeira. Psicólogos chamam isso de influência encoberta. Quando alguém altera a sua percepção da realidade de forma gradual, sistemática e quase invisível. O problema é que o cérebro humano não foi feito para detectar esse tipo de ameaça. Nosso cérebro detecta perigo óbvio, detecta gritos, detecta agressão direta, mas não detecta o sorriso errado. Não detecta a frase aparentemente inocente, usada da maneira certa para destruir sua confiança. Não detecta pequenos padrões emocionais que só fazem sentido quando o dano já aconteceu. E é exatamente por isso que tanta gente vive anos presa em relações manipuladoras sem perceber. Porque a manipulação mais perigosa não parece manipulação. Parece normalidade. Hoje, você vai conhecer os 7 sinais mais ignorados e mais perigosos desse comportamento. E talvez, pela primeira vez, algumas peças finalmente comecem a se encaixar na sua cabeça. Marina tinha 28 anos e um hábito estranho. Ela pedia desculpas por tudo. Pedia desculpas pelo tom de voz, pelo atraso de 5 minutos, pela mensagem respondida tarde, pelo choro fora de hora. Um dia, uma amiga perguntou: "Mas o que exatamente você fez de errado?" Marina ficou em silêncio, porque ela não sabia responder. Quando alguém consegue fazer você sentir culpa pela sua simples existência, você começa a pedir desculpas preventivamente, antes mesmo que alguém reclame. Isso se chama condicionamento emocional. Um processo silencioso onde a pessoa aprende que precisa diminuir a si mesma para evitar conflitos. E o mais assustador é que isso acontece devagar,
tão devagar que parece natural. Pessoas manipuladas vivem em alerta constante. Observam expressões faciais, medem palavras, calculam reações, como se qualquer pequeno erro pudesse causar um desastre emocional. Agora pensa por alguns segundos. Quando foi a última vez que você pediu desculpas sem nem saber exatamente pelo quê? Rafael passou a vida tentando impressionar o pai. Toda vez que trazia uma conquista, a resposta era parecida. Legal, mas e aquele projeto que você ainda não terminou? Tudo bem, mas dava para ter feito melhor. Não importava o quanto ele avança. A linha de chegada sempre mudava. Isso tem nome: minimização sistemática. A pessoa manipuladora nunca permite que sua vitória seja suficiente. Porque no momento em que você percebe o próprio valor, ela perde o controle sobre você. Então ela reduz suas conquistas, diminui seus resultados e cria a sensação constante de insuficiência. Aos poucos, você passa a depender da validação dela para se sentir digno. E isso é extremamente perigoso, porque sua autoestima deixa de ser interna e passa a ficar nas mãos de alguém. Presta atenção nisso. Se o seu emocional sobe quando essa pessoa aprova você e despenca quando ela desaprova, existe uma grande chance de você estar preso dentro de uma relação de manipulação emocional. Isso nunca aconteceu. Você entendeu errado. Você está exagerando. Camila ouviu essas frases tantas vezes que começou a desconfiar da própria memória. Aos poucos, ela perdeu a confiança em si mesma. Repassava conversas mentalmente. Tentava lembrar detalhes, questionava sentimentos, até que um dia gravou uma discussão no celular. Quando ouviu depois, ficou 5 minutos olhando para a tela sem dizer nada. Porque pela primeira vez, percebeu que não estava louca. Isso se chama gaslighting, uma forma de manipulação psicológica onde alguém distorce sua percepção da realidade até você deixar de confiar em si mesmo. E quando isso acontece, sobra apenas uma referência: a pessoa manipuladora. É aí que o controle fica completo. Porque quem não confia na própria mente se torna vulnerável a qualquer narrativa externa. Se você frequentemente revê conversas tentando descobrir se interpretou tudo errado, talvez o problema não seja sua memória. Talvez exista alguém treinando você para duvidar dela. O isolamento nunca começa com uma proibição de... O isolamento nunca começa com uma proibição direta. Ninguém chega dizendo: pare de falar com seus amigos. Começa pequeno. Um comentário aqui. Sua amiga parece falsa, né? Um silêncio estranho quando você fala da sua família. Uma expressão de desconforto quando você decide sair sem aquela pessoa. Aos poucos, sem perceber, Lucas começou a se afastar de todos.
E quando percebeu, o único apoio emocional que restava era justamente quem havia provocado o isolamento. Isso não acontece por acaso. Pessoas manipuladoras tentam reduzir suas referências externas porque comparação gera percepção. Quando você conversa com amigos antigos, família ou pessoas que realmente se importam com você, fica mais fácil perceber comportamentos tóxicos. Então, o manipulador cria desconforto em volta dessas conexões até você começar a evitá-las sozinho. E sem outras perspectivas, qualquer realidade parece aceitável. É por isso que muitas vítimas só percebem o que viveram anos depois, quando finalmente conseguem sair do ambiente que as mantinha isoladas. Júlia acordava cansada todos os dias, não apenas pelo trabalho, mas pelo esforço constante de provar que merecia existir sem culpa. Ela precisava provar que era boa filha, boa mãe, boa parceira, boa profissional. Tudo parecia um teste invisível. Pessoas emocionalmente saudáveis não vivem em estado permanente de prova. Quando alguém sente necessidade constante de demonstrar valor, geralmente existe uma história por trás disso. Uma sequência de experiências onde ela aprendeu que nunca era suficiente do jeito que era. E esse sentimento raramente nasce de um único grande trauma. Ele nasce de milhares de pequenos momentos, pequenas críticas, pequenas comparações, pequenas humilhações silenciosas. Aos poucos, a pessoa internaliza a ideia de que precisa conquistar o direito de ser amada. E aí começa a corrida interminável por validação. Uma corrida impossível de vencer, porque o objetivo nunca foi fazer você crescer. O objetivo era fazer você continuar inseguro. Todo mundo naquela casa sabia como funcionava. Quando ele chegava bem-humorado, o ambiente relaxava. Quando chegava irritado, todos mudavam instantaneamente o comportamento. Falavam baixo, pisavam leve, evitavam certos assuntos. O clima inteiro da casa era controlado pelo estado emocional de uma única pessoa. Isso é regulação emocional por terceiros. Um fenômeno onde o humor de alguém domina psicologicamente todo o ambiente ao redor. E o mais impressionante é que muitas vezes essa pessoa nem precisa gritar. O simples silêncio já gera tensão suficiente para controlar todos os outros. Quando você começa a monitorar o humor de alguém antes mesmo de falar qualquer coisa, existe medo psicológico instalado naquela relação. Porque você aprende que qualquer atitude pode gerar punição emocional. Então seu cérebro entra em modo de adaptação constante. Você deixa de agir naturalmente e começa a sobreviver emocionalmente. Pedro levou anos para dizer não pela primeira vez. E quando finalmente conseguiu, ouviu apenas uma frase: "Tudo bem, pode ir, eu fico aqui." Não houve grito, não houve ameaça.
Mas aquela frase ficou ecoando na cabeça dele o dia inteiro. No dia seguinte, ele desistiu do limite que tinha tentado colocar. Pessoas manipuladoras costumam transformar limites saudáveis em culpa emocional. Elas fazem você sentir que cuidar de si mesmo é egoísmo, que dizer não é crueldade, que discordar é abandono. E quando isso acontece por muito tempo, você perde a capacidade de identificar seus próprios direitos emocionais. Começa a acreditar que precisa aceitar tudo para manter a paz. Só existe um problema nisso. Paz construída em cima da anulação de si mesmo não é paz, é submissão emocional. Pessoas que respeitam você podem até ficar frustradas com seus limites, mas ainda assim respeitam. Quem tenta punir você emocionalmente por dizer não quer conexão, quer controle. Reconhecer manipulação não é fraqueza. Na verdade, costuma ser o primeiro ato de coragem que muitas pessoas conseguem dar depois de anos duvidando de si mesmas. Porque quem vive manipulado aprende lentamente a desconfiar dos próprios sentimentos antes de desconfiar de quem causa esses sentimentos. Mas existe algo importante que você precisa lembrar. O que você sentiu foi real. O desconforto foi real. O cansaço emocional foi real. A culpa constante foi real. E dar nome para isso muda tudo. Porque aquilo que é identificado deixa de operar no escuro. Clareza emocional é perigosa para pessoas manipuladoras. Por isso, tantas delas tentam manter você confuso. Reconhecer o padrão não significa que você precisa mudar toda a sua vida hoje. Significa apenas que agora você consegue enxergar o que antes parecia invisível. E depois que alguém enxerga com clareza, nunca mais consegue voltar a ver da mesma forma. Agora me conta nos comentários, quantos desses 7 sinais você reconheceu? Pode ser em alguém do presente, pode ser em alguém do passado. Não precisa dizer nomes, só escreve o número. E se esse vídeo fez sentido para você,